Olá, amigos do Atualidades do Direito. Estamos aqui em nossos estúdios na Avenida Paulista e recebemos para uma conversa, para um bate-papo sobre o tema advocacia, os tempos modernos da advocacia, os problemas, possíveis soluções, um grande amigo meu, professor Roberto Podewell. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença aqui na Atualidades. Imagina, foi um prazer enorme, eu que te agradeço estar aqui com vocês. É sempre gostoso falar com os amigos aqui, falar com colegas, futuros colegas, enfim. Vai ser um bom bate-papo. Com certeza. Professor Podewell, minha primeira colocação diz respeito aos índices alarmantes de repetência dos colegas que conseguem a graduação em Direito e tem uma grande dificuldade em ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. As últimas estatísticas apontam que apenas 5% das pessoas que optaram, por exemplo, para a nossa área de Direito Penal, conseguiram ingressar nos quadros da Ordem. Então, qual a sua opinião a respeito dessa dificuldade? O que será que estaria por trás desse índice de repetência alarmante? Olha, Ivan, eu tenho estranhado isso. Na nossa época, eu acho mais velho um pouco, o exame era outra coisa, cara. Não tinham esses dados que nós temos hoje. É alarmante. Agora, o exame é um mal necessário. Não dá para abdicarmos do exame da ordem. A questão é outra. A questão é perguntar, será que esse exame efetivamente está servindo para o que é para servir, para o objetivo que ele foi criado? Esse exame, só 5% dos bacharéis de direito, será que tem condições da nossa área, né, em penal e processo, será que só eles têm condição de advogar? Não, eu estou achando que tem alguma coisa muito errada no meio disso tudo. Eu já falei, eu estou para pegar uma prova, eu vou fazer uma prova e ver se eu sou apto a advogar. E é muito provável que não seja. Então, eu não acho que está servindo os propósitos. Ou as faculdades não poderiam estar recebendo esse número de alunos, e aí a gente tem um problema no Ministério e cabe à própria Ordem olhar o que está acontecendo lá, ou a Ordem não está sabendo dosar efetivamente o mecanismo, como são feitas as provas. Uma prova, outro dia eu vi uma prova com pegadinha. Uma prova para exame da ordem não cabe pegadinha. Não é isso que vai mostrar se alguém é apto a advogar ou não, né? Tem questões ali que são trazidas que você não tem na faculdade e não vai ter. Então, acho que a prova está sendo... Não é questão de falar a prova está muito rígida. Não é isso. A questão é, a prova serve para o objetivo que se propõe? É isso que determina se alguém está apto a ser advogado ou não? É passar naquela prova? Quem passa na prova está apto e quem não passa não está? É honesto isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que rever um pouco a prova, né? Vocês com muito mais experiência, você professor, talvez fosse o caso, era montar uma banca de professores e vamos fazer a prova. E vamos ver o que acontece. Eu acho que a prova está fugindo um pouco da sua própria função, né? Acho que você tinha que levar em conta, por exemplo, a prática. A ordem permite os advogados que têm escritórios inscritos na ordem dão estágio aos alunos. Eu recebo lá, quase toda semana, para assinar documentos de estágio de aluno, entrada de documento, tem contrato com a faculdade, tem obrigações para com o estagiário. Então, do que vale isso? Nada. Eu me pergunto, será que não é o caso do aluno que passa na primeira fase e, uma vez estando demonstrado e comprovado que ele faz estágio no escritório da advocacia, precisaria da prova que a gente chama de prática, e que de prática eu acho que não tem muito? Não, porque, afinal, o que você poderia pensar mas um escritório pode, de uma forma fraudulenta, escrever um aluno ali, ou passar algum aluno que não tem essa... que não exerce, né, o estágio. E aí você casse a licença do escritório, né? Mas agora, por conta de uma eventual fraude futura e de um ou outro, você vai tirar o valor do estágio, que talvez seja muito maior do que uma prova. Então, eu acho que isso tem que ser repensado. Tenho sido muito crítico ao exame da ordem. E longe de mim dizer que tem que acabar o exame, mas não sei se esse exame está apto a demonstrar que os alunos são capazes ou não para advogar. Perfeito.
Um outro ponto, agora vamos falar dos colégios que já foram aprovados, né? E no momento que eles são aprovados, eles também descobrem que, mesmo no ato de advogar, há muitas dificuldades, né? E uma dessas dificuldades diz respeito à questão da tabela mínima de honorários, a concorrência, a falta de publicidade, enfim, há uma série de regras éticas muito bem impostas pela OAB que acabam dificultando a atuação de alguns colegas. E a Defensoria Pública, agora, ela conseguiu muita força, até por razões constitucionais, de suas funções institucionais, do convênio. E alguns colegas do interior que advogam de forma particular, eles se inscreviam no convênio antiga PGE, né? E muitos vivem desse convênio. E esse é um problema atual da ordem, porque a Defensoria, cada ano, provavelmente, ela vai fazer um concurso novo para mais 100, mais 200 defensores, e esses colegas vão acabar tendo mais dificuldade ainda. Como você enxerga essa triste realidade de alguns colegas? Eu, outro dia, fui convidado para a entrega de carteira da ordem. Acho que foi um rapaz, foi um rapaz que foi meu estagiário e me convida para ir lá na entrega da carteira, e eu vou lá entregar a carteira para ele com muita honra, diga-se de passagem, e eu estou ali no meio daquela cerimônia enorme, e um rapaz tinha acabado de passar, ia também buscar sua carteira, estava ao lado do pai. E ele, todo feliz, olha para o pai, eu estou do lado, e ele diz: ufa, enfim, agora acabou. E eu do lado dou risada, olho para ele e disse: se me permite, agora começou. Suas dificuldades agora começar. Antes, bem ou mal, você estava aqui com teu pai, era estudante, agora começa, agora não acaba. E nunca foi tão difícil advogar, nunca. Antigamente era prazeroso, você ia fazer uma audiência, era prazeroso, você encontrava o promotor, o juiz, era quase um ato social, não é? Hoje é tenso. O promotor quase que na maioria das vezes te olha como um inimigo. O juiz está tão tenso quanto todos ali tentando que aquela audiência acabe sem maiores problemas. Está ruim, o ambiente está ruim, o ambiente não está bom. Os advogados estão uma dificuldade, e digo assim, os que estão começando na carreira, é um absurdo, pagam para trabalhar, pagam, é uma coisa assim, a assistência, 53 mil advogados no estado de São Paulo vivem da assistência jurídica, que paga R$300 por uma defesa, é ridículo. É ridículo. Eu costumo dizer, o teto mínimo é vergonhoso. Agora, você não vê uma ação institucional com relação a isso. A ordem acabou, acho eu, com todo respeito e entendo, mas foi brigar com a defensoria, acabou entrando na justiça, perdeu aquela ação, foi pior a emenda que o soneto, né? A coisa deu uma força que não precisava ter. Acho que a questão aqui é política, é conversar. Para o Estado é mais barato pagar assistência do que um defensor. Porque o custo de um defensor é muito maior do que o pagar assistência. E mesmo que quisessem, eles não conseguem colocar 50 mil defensores. Então eles dependem da assistência. Porque se eles dependem da assistência, cabe aos advogados, à ordem, à entidade, ir lá dizer: assim não pode. Não dá, a gente não vai trabalhar. Não dá para fazer justiça sem advogado. Não dá para ter advogado pagando o que vocês pagam. Não dá. As pessoas se formaram, pagam faculdade, não é barato, transporte, vão até a faculdade, compram livro, bem verdade que nem todos leem, mas compram livro. Como é que faz isso tudo? Com esse custo todo? E aí você vai trabalhar, é advogado, recebe uma carteirinha e vai ganhar R$300 por um ato processual. Quando ganha? Quase que implorando para receber não sei quando. Isso está muito ruim. O critério... Eu dou exemplo dos técnicos. Vai contratar um pintor para pintar a tua casa. Vai contratar um marceneiro para fazer um móvel, um criado mudo. Quanto custa aquilo? Não é? O trabalho mais simples e mais barato, quanto custa? E a gente aqui se formou, tem um trabalho todo intelectual, toda uma estrutura, nada. Não vale nada, você não consegue. Há um problema, eu não sei, você olha esse horizonte, é muito triste, sabe? A coisa alguma coisa tem que ser feita, porque
a gente vai implodir esse mercado de trabalho. Não tem jeito. As pessoas estão... Então, hoje, ser advogado, você perdeu o prestígio, né, que tinha como tinha os professores antigamente, e infelizmente perderam. O advogado também hoje se confunde com a parte, né? Tá muito ruim. Você vai para um presídio, você quase tem que tirar a roupa para entrar num presídio, como se você fosse um bandido. Mas tem alguém que leva celular. Fala, por conta de um bandido eu vou ser tratado como tal, né? Eu acho que a advocacia está muito difícil. O que mostra nós tivemos há pouco um julgado do Supremo dando direito aos advogados a terem vista dos autos. Nós teve súmula, o Supremo sumulou o direito do advogado com procuração ter acesso aos autos. Para o Supremo precisar sumular o direito do advogado ter acesso aos autos é porque está uma loucura. Né? Passou pela primeira instância, você pegou um juiz na primeira instância que negou vista dos autos, você diz, um juiz, sei lá, mais duro, maluco, aí você vai para o tribunal que também negou, aí você vai para o STJ que também negou, para chegar no Supremo e uma luz ali dizer, advogado tem direito de ver os autos. Eu não estou falando nada fora do comum, ter acesso aos autos de um cliente que foi preso. Nem na ditadura as pessoas precisavam que a Suprema Corte desse esse direito, porque isso é um direito natural. Eu quero saber porque eu estou preso, está aqui o processo, saiba. E ainda bem que essa súmula é vinculante, porque senão eles continuariam... Continuaria, mas ainda continua, porque também quem é que tem seguido? Mas o fato é, o que demonstra precisar de uma súmula para te dar um direito natural para o advogado, bem demonstra como estão vivendo os advogados, a dificuldade que é ser advogado financeira e prática mesmo, é o dia a dia. A gente que vai para audiência, que vai... Você é maltratado pelo funcionário, você é maltratado no cartório, você é maltratado, você é mal visto pela sociedade. Os advogados hoje são maltratados. Né? Esse acho que é o quadro geral. É bem triste mesmo. Triste. E agora, diante desse quadro ruim, né? A pergunta natural que surge há alguma perspectiva, na opinião do professor Pourival? Enxerga alguma melhoria a curto ou médio prazo? Eu acho que isso vai depender, e só depende de nós mesmos. Né? Isso depende um pouco de postura dos advogados, isso depende um pouco de como é que a gente vai encarar toda essa dificuldade e o que a gente vai fazer em função dela. Eu acho que tem. Eu acho que eu sou otimista por natureza, então acho que tem sim. Eu acho que cabe ao advogado cobrar esse respeito, cabe ao advogado brigar por seus direitos e prerrogativas. É a gente que vai fazer esse respeito voltar. A gente precisa ter, e é bom que se diga, uma magistratura forte. Né? A magistratura fragilizada não faz bem à advocacia. As pessoas precisam entender, não adianta ter um juiz sem força, e força que eu digo é força jurídica mesmo, força política. O judiciário tem que ser forte, o judiciário tem que decidir. Se o judiciário ficar enfraquecido, uma das partes vai sobressair sobre o próprio judiciário. Então, está na hora da gente, cabe aos advogados, cabe à advocacia enaltecer o poder do judiciário. Porque com um judiciário forte, com um judiciário independente, as partes ganham, seja promotor, seja juiz. Então, acho que o caminho passa por aí também. As pessoas normalmente separam, e eu digo, não, o caminho é inverso. Esse tripé tem que funcionar aí bem. Essa dialética entre acusação e defesa é importante para um resultado, mas esse resultado só vai ser um resultado efetivamente justo quando a magistratura estiver fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel. Então, eu acho que cabe à advocacia enaltecer o judiciário e exigir respeito, sabe? Buscar respeito. Nós precisamos ter. Eu cito, outro dia eu tenho ido com frequência a Londres, por conta de um processo ali. Outro dia eu vou para Londres e vou sempre correndo, então uma malinha de mão, vou entrar na Inglaterra para ficar 2 dias. Só de voo é mais tempo do que ficar lá. Óbvio que entrar na Europa e principalmente pela Inglaterra é sempre duro, difícil. Aí um policial ali me para e diz, mas só vem do Brasil para ficar 2 dias? E eu digo, ele falou, o que o senhor veio fazer aqui? Eu digo, eu sou advogado e vim para uma reunião. Assim, doutor, muito bem-vindo.
bateu, mas quase me pediu desculpa, porque o respeito que um advogado tem na Europa como um todo é muito grande, porque você é um advogado. Isso precisa ser resgatado um pouco no Brasil. A gente perdeu isso com relação aos professores, né? Na época que eu estudei em Coimbra, o professor era bem visto. Professor, primeiro que era professor, você não era advogado, você era professor, você está lá e vive de dar aula. E na sociedade, você é bem visto. Você ia num restaurante, você ia num bar, eu, jovem, fui lá fazer mestrado, saí com professores jovens, a gente ia numa boate, e o porteiro da boate falava, professor, por favor, vem aqui. Você era bem tratado por ser professor. Isso. Isso a gente perdeu com os professores já muito, infelizmente, e a gente está perdendo com relação aos advogados. Está na hora de resgatar isso. Tá bom. Obrigado, Roberto. Foi um prazer. Pela nossa conversa, muito esclarecedor, suas ideias realmente algumas, na minha opinião, inéditas, são bem legais. Eu acho que vale a pena a gente continuar acompanhando esse raciocínio e o nosso dia a dia em busca de alguma melhoria para os nossos amigos advogados. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.